Oi, gente. Oi, Mel. Tudo bem? Oi, tudo bem? Bom, hoje a gente marcou esse bate-papo. Quem tá pelo canal da Mel, da Clínica da Mel, meu nome é Karen, eu sou arquiteta e tenho um espaço de trabalho compartilhado, que esse é o primeiro bate-papo que eu tenho com outros profissionais que não... Interprofissional, né? Aham. E quem tá por aqui, né, pelo canal do Nau, vou pedir para Mel falar um pouquinho sobre ela. Bom, gente, meu nome é Larissa Mel, eu sou psicóloga e sou também psicanalista de formação. Tenho uma clínica de psicologia, nossa clínica fez 1 ano agora, em março, mas eu atuo na área desde 2015. E realmente a gente, nesse momento em que teve uma mudança da forma de atendimento, da forma de viver mesmo, assim, a gente conversou e achou super importante e super legal essa ideia de trocar uma ideia, cada uma falando da sua área, cada uma falando da sua experiência, como tem sido com os clientes, né, com os pacientes. A gente perguntou para vocês, né, pelas redes, o que vocês queriam que a gente conversasse, quais eram os pontos que estavam pegando aí durante esses dias, né, que todo mundo está vivendo uma coisa que acho que nunca viveu, é a questão da produtividade, né? Isso foi uma das coisas que mais nos perguntaram, que mais mandaram pergunta. Né? Eu acho que começa pelo sentimento ou pela constatação, assim, de que todo mundo está vivendo que a produtividade não é a mesma coisa, né? Principalmente Sim. A mudança do ambiente de trabalho, né? O que eu tenho conversado muito com os pacientes é que nem sempre a gente vai estar produtivo mesmo. E tudo bem também, é um momento muito atípico. Como fazer esse equilíbrio, né, de transformar a casa num ambiente de trabalho? Porque a casa que era um lugar de descanso, né, de repouso, de estar com família, agora também é um ambiente de trabalho. Então, o que eu tenho orientado os pacientes é minimamente tentar estabelecer uma rotina. Né? Então, assim, continuar acordando naquele mesmo horário, tentando dormir naquele mesmo horário, colocando a programação, né, do que é possível você fazer, do que você acha que você vai dar conta de fazer naquele dia. Eu tenho escutado muito dos pacientes, assim, nossa, parece que eu tenho trabalhado mais agora do que antes, né? Dos alunos também, parece que tem mais matéria agora do que se eu teria se eu tivesse na escola. Eu acho que a sensação é essa, porque estamos o tempo inteiro dentro de casa, né? Tendo que dividir essa coisa de, poxa, mas é minha casa, mas também agora é meu trabalho, e é muito difícil, principalmente para algumas pessoas que não têm o perfil de estudar e trabalhar em casa, que às vezes qualquer coisa tira atenção, e aí cabe um acordo familiar, que eu acho fundamental, para respeitar o espaço e o momento, para que a gente consiga estabelecer alguns limites aí, né? Aquela pessoa está trabalhando naquele momento, então tentar ficar num ambiente que seja mais calmo, mais silencioso, para que isso auxilie na concentração. Então, tudo isso é muito válido. Então, nesse momento, a família precisa estar conversando o tempo inteiro e fazendo novos acordos. Eu acho que como é para você? Primeiro você decidir, então, esse horário, qual que vai ser a sua rotina, né? E, de repente, compartilhar isso com as pessoas que moram com você, para que as pessoas também saibam. Às vezes é até bom para você ter o compromisso com mais pessoas que não só com você, né? Exato. Desse horário também. Eu acho que é legal. Sim. E uma coisa que você falou desse espaço também, daí entrando um pouco na nossa parte, né, de arquitetura, para quem é possível, porque às vezes nem todo mundo tem uma casa onde é possível, né? Você separar um espaço ali para se organizar para trabalhar. Mas quando possível, né? Se você tiver um cômodo, melhor ainda. Mas se quem não tem um cômodo para poder realmente fechar a porta, tudo, que pelo menos consiga definir um espaço, né? Que você possa... E que esse espaço não seja compartilhado, que idealmente não seja a mesa de jantar, por exemplo, né? Porque daí você vai ser atrapalhado a todo momento que alguém da família for querer fazer um lanche, por exemplo. Né? Então, se você conseguir dar uma identidade que não é da sua casa habitual para um espaço assim de trabalho, eu acho que é legal também, ajuda nesse sentido. Né? Uma coisa, Karen, que eu tenho visto
alguns arquitetos falarem que eu acho que esse momento depois, né, Uhum. pós-quarentena e pós-Covid, vai ter muita mudança na estrutura das casas, né? O que você acha sobre isso? Eu vejo, assim, até uma questão da própria higiene, de como que isso vai ser trabalhado daqui para frente. Sim, eu falei um pouco no meu Insta sobre isso, comparando muito as casas orientais, né? Eu que já morei um tempo lá, tudo tive essa convivência mais próxima. Para eles, aquela coisa de tirar o sapato para que a sujeira externa não entre na casa é meio que não, é uma regra, assim. A sujeira tem até uma diferença de altura para que aquela sujeira não entre na casa. Legal. O espaço de lavatório, né? Algum lugar que você possa higienizar as mãos, que esse espaço não seja tipo tão ligado, porque nas nossas casas normalmente esse espaço é muito ligado com o quarto, né? Com a área que a gente dorme, na questão da suíte, tudo. Nem todas as casas hoje, apartamentos, têm um lavabo mais próximo ali da entrada, né? Isso também eu acho que é uma realidade que pode mudar. E a questão do espaço do home office. Eu acho que, assim como, por exemplo, se a gente imagina que os apartamentos da década de 70, 80, era super normal ter dependência de empregada, quarto de empregada, né? A gente conversou sobre isso, né? E hoje não faz mais sentido porque o jeito mudou, a vida não é mais assim, as pessoas não têm realmente uma empregada morando junto em casa. Quando o Covid vai mudar a rotina dos hábitos das pessoas nesse sentido. O que a gente fala, até isso que você falou cara, mudar os lugares da casa, mudar onde ficam as coisas de uma forma, assim, até de se organizar também, porque se a gente está tentando se ressignificar esse momento, reorganizar psiquicamente as coisas que estão acontecendo, isso vai ter resquícios em todos os nossos ambientes, assim, né? Em todas as nossas relações também, com a nossa casa, com o nosso trabalho. Eu acho que tem coisas que não vão voltar mais a ser como antes. Sim. Então, às vezes eu escuto até de alguns pacientes falando que não sentem vontade de voltar para o atendimento presencial, que estabeleceram a transferência a partir dos atendimentos por chamada de vídeo. E por que não, então, pensar, né, numa estrutura assim também? Então, sim. Eu acho que tudo isso vai mudar. As pessoas que não tinham nenhum tipo de estrutura para poder trabalhar em casa, porque realmente o serviço não permitia, né? Ou nunca tinha tido essa experiência, que às vezes teve essa experiência agora e vai querer continuar de alguma forma, então vai precisar ter uma cadeira mais confortável, né? Se não agora não conseguir mudar ter um espaço físico em si, um cômodo em si, pelo menos isso eu acho que vai mudar sim. Nossa, eu que sei, porque assim, a gente passa às vezes o dia inteiro atendendo. Se não, no consultório a gente tem uma poltrona que a gente escolhe e tal. Mas em casa, como você não tinha esse ambiente, se você não tem um local diferente para você se sentir confortável, nossa, isso influencia diretamente no seu rendimento nos atendimentos, até de você estar confortável, de você estar se sentindo bem, para poder atender o paciente, né? Então, Sim. Vai ter muita mudança nesse sentido. Nesse sentido, acho que é uma nova realidade. Mas voltando nesse primeiro tópico, que era a produtividade que a gente começou a falar, eu acho que também aquela parte que você começou falando sobre se permitir que tem dia que às vezes a gente não está bem mesmo e que a gente está vivendo uma coisa totalmente atípica, eu acho que também é importante, né? Porque assim, como a gente está se reconhecendo nesse outro ambiente, nesse novo momento, e não é só um momento de vamos ter que ficar em casa, é um momento de angústia também. Que a gente tá, assim, não é que tá todo mundo em casa porque quer estar em casa, porque tem que ficar em casa, mas tá todo mundo em casa porque tem uma pandemia acontecendo, porque tem pessoas, né, em estado grave no hospital, muitas pessoas já morreram. Então, é um momento também de angústia. Sim. Então, a gente entender que nem todo dia a gente vai estar produtivo e o que é que tá nos deixando angustiados é um fator importantíssimo para a gente dar conta de ir vivendo, né? E ir levando um dia após o outro. Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes vamos viver o dia de hoje, né? Um dia de cada vez. O que é possível para você fazer hoje? Então, hoje eu consigo fazer uma organizar lista, o meu quarto. Né? Sim. Hoje eu consigo organizar o meu quarto, né? Então, ótimo. Então, faça isso. Organize o seu quarto. Porque quando a gente está bagunçado também, a casa, de alguma forma, fica muito bagunçada.
né? Então, se é possível para você fazer isso, porque às vezes as pessoas estão fazendo coisas, só que elas acham que ainda isso não é o suficiente. Mas a gente está fazendo coisas, a gente está produzindo. Às vezes não necessariamente da mesma forma que a gente fazia antes. Mas é óbvio que não vai ser da mesma forma. Não estamos vivendo como vivíamos antes, né? Então a gente precisa levar isso em consideração e respeitar os nossos limites. Mas estabelecer essa rotina é algo que auxilia muito, ajuda muito, né? Para que a gente tenha uma certa organização, até no sentido de que eu não vou ficar vendo notícia 24 horas por dia, porque isso vai te deixar ainda mais angustiado. A angústia vai impossibilitar que você continue produzindo de alguma forma, né? Então, estabelecer, sabe? Eu fiz um acordo assim, comigo mesmo, de que eu vejo notícia uma vez no dia, para saber o que está acontecendo, a que pé tá tudo, porque até eu estava ficando angustiada de ver as coisas que estavam acontecendo, que o que é possível estar no nosso controle é o isolamento, né? Então, isso a gente tem que fazer. E, dentro disso, descobrir as novas formas do nosso funcionamento. Acho que isso é mais importante de tudo em relação à produtividade. Então, assim, não estou me sentindo produtivo hoje. Por que eu não estou produtivo? O que é que eu acho que não está funcionando? É a casa, é o ambiente, são os filhos, é o marido. O que é que está acontecendo no seu ambiente que pode estar te impedindo de produzir no seu trabalho, enfim, no seu estudo, no que você faz. Identificar e nomear as coisas que podem te deixar angustiado é uma coisa principal. Senão a gente fica muito naquela coisa, eu não estou produtivo, mas por quê? Porque por tudo. Mas tudo o quê? Né? Então a gente até para poder fazer alguma coisa, arrumar para o próximo dia, né? Conseguir. Exatamente. Em relação à produtividade, que aí está relacionado a várias outras coisas, né? Até para você, não estou conseguindo dormir direito, né? Porque isso vai também estar relacionado à sua produtividade, como é que você vai estar se sentindo bem no outro dia, né? Alimentação. Por isso que tentar manter essa rotina é importante, porque na rotina a gente dá conta de fazer as coisas direitinho. E eu acho que também uma coisa que você falou que é muito legal é essa coisa de olhar para si, né? Fazer exercício de olhar para si e perguntar para si mesmo, né? O que eu dou conta? Porque eu acho que nesse momento também que está todo mundo muito hiperconectado, por um lado é muito bom, porque ajuda esse tipo de coisa que a gente está fazendo agora, né? Que é visível pela internet, mas por outro lado eu vejo que as pessoas ficam agoniadas ao ver outras pessoas na rede social. Então você tá lá naquele dia improdutivo da sua vida que você não conseguiu fazer o exercício que você se propôs ou terminar o projeto que você se propôs a fazer. Aí você entra no Instagram rapidinho, aí tem uma chuva de stories de pessoas falando que terminou o projeto, que o treino tá pago, né? E aí a sua angústia aumenta. Então, acho que tem disso também, né? De você olhar o que você dá conta e respeitar isso, né? Lógico, exatamente, exatamente. Olhar o que você dá conta e respeitar isso, porque vida de rede social não é vida real, né? Então, assim, tomar esse cuidado até do tanto que a gente fica na rede social, porque realmente você vê que o outro está produzindo e que você não está conseguindo, nossa, aí te deixa ainda mais angustiado, né? Por que o outro está conseguindo e eu não? Mas, na realidade, tá todo mundo, de alguma forma, travado em alguns sentidos, né? É diferente para todo mundo, então não tem como simplesmente fingir que tá tudo bem e eu vou produzir normalmente como se ela tivesse acontecido. Não é assim também, né? E a gente tem uma cultura, e isso é muito real, de admirar o workaholic. Quanto mais trabalho, né, isso é admirável. Mas se tem uma coisa que eu observei nesse período de Covid, de isolamento, o quanto essa estrutura do workaholic, de trabalhar de 6 da manhã a 11 da noite, às vezes até mais que isso, também não faz com que a gente olhe para outras coisas importantes da nossa rotina, né? E que às vezes é preciso dar uma desacelerada para olhar para outros lugares, né? Para, enfim, até para a própria criatividade, às vezes o TED é necessário, né? Então, é importante também dar opa, peraí, né? O que antes eu estava, né, assim, alucinado de trabalho, de estudo e tal. Por que a gente tem essa necessidade de estar o tempo inteiro produzindo? Eu acho que isso vai direto, né? Isso que a gente está falando. Porque a gente, como a gente idolatra essa questão do workaholic, por quê? Por que eu tenho que estar o tempo inteiro produzindo? E aí eu não respeito também o meu momento de que, calma, agora eu preciso descansar, agora eu preciso descansar até a minha cabeça mesmo. Se tem uma coisa que o isolamento trouxe, foi isso, assim, de olhar para o nosso dia a dia e falar, peraí, tem outras coisas aqui também, né, ao redor.
O João perguntou sobre a questão da ansiedade, né? Como administrar a ansiedade e esse fato de que a gente está sempre em casa, com a nossa despensa cheia de coisas. Sim. Olha, a questão da ansiedade é completamente natural. Normalmente a gente é uma geração que quer tudo para ontem, né? Então, a gente não tem muito essa paciência do tem que esperar, né? Nesse momento ainda é mais natural ainda a ansiedade de vir com uma intensidade aí. Mas existem algumas coisas que a gente precisa observar dentro disso, né? Se a coisa tá aí saindo muito do controle, ou tá te travando de diversas formas, aí não tô dando conta de nada, nem de sentar e assistir uma televisão, não tô dando conta nem de ler um livro, não tô dando conta de minimamente continuar a minha vida de alguma forma, aí a gente precisa talvez pensar em um encaminhamento mesmo, né? Para um acompanhamento psicológico, enfim. Existem grupos de psicólogos que estão fazendo atendimentos gratuitos devido ao esse momento de isolamento social. Aquilo que você falou também de para quem sente que isso faz mal, limitar o tempo que você fica assistindo, escutando essas notícias também, né? Sim, isso causa muita ansiedade. Porque eu percebo assim, o brasileiro, ele é um povo muito do contato. A gente está o tempo inteiro em contato um com o outro. Então, a questão de se isolar é muito difícil mesmo, né? Eu percebo, às vezes, algumas falas assim, ai, vocês estão reclamando só de ficar em casa. Gente, mas às vezes é angustiante também ficar em casa. Não é tão simples assim. A gente precisa respeitar a angústia do outro. Sim. E a ansiedade vem de forma muito natural, porque a gente não pode sair porque tem uma coisa muito ruim acontecendo. Tem muita gente em estados, assim, absurdos de doença. Tem pessoas que não estão conseguindo enterrar os seus parentes. Então, isso gera muita angústia. Quando a gente se preserva disso, quando a gente estabelece até onde é o nosso limite, até onde é saudável para mim, até onde isso não me adoece, ficar vendo notícias, né? Perder noites, sabe? Assim, ficar muito fora de uma rotina, e isso começa a ter implicações. Então, a gente precisa ter um pouco, assim, dosar essa coisa, sabe? De até onde é saudável para mim. De tudo que você falou até agora, eu vejo assim que o importante é o equilíbrio, né? Pra gente, assim, se comprometer, ter a responsabilidade de ver, assim, que a gente não está numa férias, né? No período de férias, que a gente pode ficar no sofá o dia inteiro ou dormir a hora que quer e tal. Mas a gente também precisa entender que a gente está num momento super atípico, e respeitar o tempo de cada um, né? Acho que o equilíbrio disso é a parte mais difícil. E tem uma coisa, Karen, que assim, na nossa vida a gente não é feito só de bons momentos, né? Não é feito só de bons sentimentos. A gente tem angústias, a gente tem sofrimentos e a gente precisa entender esses sentimentos também, né? Então, assim, quando não tá tudo bem, beleza, então vamos falar sobre isso, né? Vamos entender o que você tá sentindo, que angústia vai vir, que ansiedade vai vir, e a gente precisa falar sobre isso, conversar com as pessoas que são mais próximas da gente, trocar ideia, falar, cara, hoje eu não tô bem, hoje eu não produzi nada, vou tentar fazer diferente amanhã, para que a gente consiga ir voltar, assim, para uma rotina nossa mesmo de trabalho e para uma rotina saudável psiquicamente, porque vai ter momentos em que isso não é possível. E que tudo bem também não dar conta, e que tudo bem também, às vezes, estar com angústia, e a gente precisa viver isso, a gente precisa sentir isso, entender que vai passar, e que, mas nesse momento eu tô sentindo isso, e eu preciso falar sobre isso, preciso sentir isso. Precisa deixar também, né, se permitir. E como as pessoas estão com dificuldade em conviver. E pessoas próximas, né? Pessoas da mesma família. Casais, inclusive. Pais e filhos, né? O que você acha, assim, que é a questão primordial, primeiro, para uma convivência saudável, né? Bom, a convivência saudável deveria ser normal a todo tempo, mas nesse momento que a gente está convivendo quase que 24 horas por dia com os nossos familiares. É claro que aqui estamos falando de casos de famílias
onde não existem violências, né? Onde questões mais graves acontecem. Acho que dentro das famílias, as crianças em casa o tempo inteiro, os pais em casa o tempo inteiro, além dessa rotina, né? Que eu acho que isso é possível para todo mundo que está dentro da casa, né? Inclusive, conversando com os pacientes, uma paciente me disse que ela fez um acordo muito legal com o filho dela, que foi, no momento em que ela entra para o trabalho, ele entra para a escola. No momento em que ela tira um intervalo para o trabalho, ele tira um intervalo para a escola, sabe? Uhum. E funcionou muito legal, então é muito possível fazer isso. Mas a conversa, o diálogo entre vocês, entre a família, é extremamente importante. Disso, que a gente falou logo no começo, né? Tipo assim, de dizer para o outro como você está se sentindo. Qual a sua necessidade, né? De respeitar o espaço físico também do outro, de que às vezes aquele cômodo é para aquela pessoa naquele momento. Vamos pensar em ter uma família que tem muitas pessoas morando numa mesma casa. É possível fazer acordos, né? Se tem muita criança, coloca todo mundo para estudar no mesmo momento, no momento que os pais estão trabalhando. Né? Encontrar formatos é muito possível, né? Então, assim, explicar para as crianças, é possível isso, né? Elas estão esperando por isso. Elas entendem quando os pais chamam para conversar e falam, olha, agora esse é o momento de trabalho do papai e da mamãe, esse é o momento que vocês vão sentar e estudar, esse é o momento em que vamos fazer algo em família, esse é o momento em que eu quero ficar mais reservado, e que tudo bem que você também ficar mais reservado. Eu tenho percebido que em alguns condomínios, algumas áreas de convivência comum voltaram a abrir com horários, né? Então, aí a gente vai encontrando outros formatos ainda mais, né? Mas é possível, sim, a gente entrar nesses acordos. Eu acho que com a família essa conversa é extremamente necessária e de poder dizer assim, ou a gente encontra um meio termo para a nossa convivência, ou as coisas vão caminhar para um lugar muito cansativo. E como a gente tem visto muito esse desgaste, né? O porquê será? Será que também tem outras coisas que já eram pré-existentes e que com a pandemia isso, né? Vem à tona, né? Vem à tona. Quando um casal tá trabalhando, cada um no seu trabalho, existe esse tempo, né? De que cada um tá cuidando da sua vida e tal, fazendo as suas coisas e depois eles voltam para casa. Quando os dois ficam juntos no mesmo ambiente o tempo inteiro, é importante a gente também conseguir fazer essa dissociação de que agora é a hora do trabalho e a gente vai respeitar esse momento e depois a gente vem de forma figurada para nossa casa, sabe? Porque senão a coisa vai ficar muito bagunçada e vai ficar muito cansativo mesmo. Porque não tem esse espaço, né? De cada um tá fazendo sua coisa. De repente encontrar um espaço e momento também para isso, né? De repente não é porque tá todo mundo agora na mesma casa que todo mundo precisa fazer a mesma coisa junto o tempo todo. Exato. Né? Estabelecer, por exemplo, a gente vai fazer as refeições juntos, mas vai ter algum horário que de repente, né, você consiga administrar isso para que haja individualidade também dentro de uma mesma casa. Isso é extremamente importante. Até a gente já comentou hoje sobre a questão de entender que cada um é de uma forma, né? Principalmente por isso que você falou, de que normalmente a gente não está o tempo todo, a gente não está o tempo todo na escola com os nossos filhos, a gente não está no trabalho com nossos parceiros, né? Então a gente não sabe como é essa pessoa no trabalho. De repente você está ali todo dia convivendo com essa pessoa, vendo como que ela é no trabalho, né? E eu acho que uma das primeiras atitudes normais, digamos assim, é querer se intrometer, né? É ter esse estranhamento mesmo, né? Eu acho que respeitar as pessoas são diferentes, né? Fazem as coisas de forma diferente também é importante, né? Esse exercício é fazer uma força maior, assim, para acontecer o diálogo, sabe? Se tem alguma coisa que pode ser feita nesse momento, é isso. E às vezes algumas famílias não têm esse costume de sentar e conversar e de entender como o outro está se sentindo e inclusive de ouvir as crianças e os adolescentes, né? Então, eles têm coisas para dizer, eles têm sentimentos para compartilhar e esses pais precisam ter paciência para ouvir também, que está sendo difícil para eles enquanto adultos, mas para as crianças mais ainda, né? Eles têm sentido falta de estar com os amigos, de estar indo para a escola. Então, tem que ter um pouquinho, todo mundo tem que ter um pouquinho de paciência, entender que os limites de cada um são diferentes,
E a gente precisa conversar. Eu acho que se a gente tivesse a empatia, né, e partir do princípio de que cada um é diferente, a conversa também fica mais fácil, né? Tem uma pergunta, assim, em relação ao home office. Dentro da arquitetura, como tem sido essa questão da conversa com o cliente? Tem rolado da mesma forma, assim, via chamada de vídeo? Como é que tem acontecido isso? Eu consegui com muitos clientes fazer apresentação de projeto ou de proposta via online, né? Primeiro porque eu já estava vivendo uma questão necessária mesmo, porque eu estou agora com um cliente em Cuiabá e Tangará, fazendo a videochamada. E tá funcionando super bem. Hoje tem um monte de tecnologia, né? Igual hoje a gente está usando o Zoom. Eu costumo usar o Zoom também com os clientes, porque daí não tem aquela coisa dele precisar criar uma conta para poder conectar e tal. É só um link que eu mando e ele é só clicar e já tá dentro, né? E como normalmente nas reuniões é mais eu que preciso mostrar alguma coisa, aí o meu ambiente eu já deixo preparado, né? De ter uma conta no Zoom, tudo, uma apresentação mais explicativa e mais clara do que antes, de repente, né? Já deixar feito pronto algumas imagens com o Zoom para que eu não precise ficar manuseando muitos arquivos, porque se o cliente está comigo, eu posso abrir um programa, abrir outro, dar zoom, tirar zoom, imprimir um papel, né? Tem muito mais recurso para poder trabalhar, que enquanto no online não. Mas, por outro lado, o online permitiu que fosse muito mais rápido, porque não precisava da agenda estar tão em sintonia, porque é só ligar o computador, né? Não tem o tempo de deslocamento. Sim. Então, essa parte que ajudou, até em termos de tempo, né, do deslocamento, tudo, eu acho que eu, pelo menos, tenho investido para organizar a apresentação melhor, né? Já imaginar tudo que possa surgir e já deixar organizado para que o momento online não seja uma coisa conturbada. Acho que até com você também, né? Tem sempre as pessoas que ficam meio assim, ai, será que vai funcionar tudo? Mas eu acho que no final, todo mundo que deu essa oportunidade, no final viu que teve muito a ganhar, né? Até com essa mesma questão do tempo, da otimização do tempo. E talvez seja uma coisa, igual você falou para você também, que seja uma coisa sem volta, assim, de cada vez mais ter isso, mesmo depois que não precisar, né? Eu ia perguntar isso. Tem alguns pontos ainda que, no nosso caso, não tem como pular, de repente, né? Por exemplo, hoje eu estou programando fazer, ainda aqui depois, um levantamento no apartamento de uma cliente. Isso ainda é uma coisa que eu não vejo como administrar sem a presença, né? Mas a questão da apresentação dos projetos é uma que eu já venho fazendo e que funcionou super bem. Eu acho que depois disso a gente vai ter que olhar de fora e ver o que foi proveitoso, né? O que não dá para utilizar realmente que a tecnologia não entra, mas se aproveitar da tecnologia que a gente tem, né? E que a gente acha que nem ligava que poderia fazer isso antes, né? Nem tinha esse start, assim, de que por que não fazer dessa forma, né? E eu acho que é muito do nosso papel falar e trabalhar em mais recursos para deixar o cliente mais seguro. Mostra para ele o que você vai fazer, os benefícios que ele vai ter, né? Essa coisa do tempo, por exemplo, é uma. E fazer com que ele pelo menos tente, porque, né, eu acho que por experiência própria é muito provável que no final ele vai acabar gostando, né? Então pegar essa responsabilidade para a gente e ver tudo que a gente pode fazer para melhorar, eu acho que é um canal, assim. Sim, com os pacientes eu percebi isso, assim, às vezes até com os alunos da escola, porque o meu acordo com eles era assim, enfim, como com os alunos, né, não é terapia, é uma orientação, é um acolhimento, ainda um pouquinho mais tranquilo, mas eles ficaram um pouco resistentes no começo com a questão de fazer por chamada de vídeo, a conversa e tal. Então, às vezes, o que eu sugeria era, vamos tentar uma vez, vamos ver como é que você se sente, e aí a gente vai conversando sobre isso. Eu acho que era isso, Mel, que a gente tinha separado para conversar. Acho que até conversamos demais, vou ter que dar umas cortadas em algumas coisas. Mas foi super legal. Eu adorei o bate-papo. Tô até imaginando outras coisas para a gente conversar, né? Esses dias você estava comentando do seu mestrado, que é na área de escolha de avaliação. Isso, de escolha profissional, de orientação profissional.
que eu acho que é uma coisa super legal também para a gente conversar e compartilhar. Obrigada, Mel, pelo Obrigada a vocês bate-papo. também. Adorei. Amamos. E até a próxima, então. Até. Beijo.